Olá pessoal, professor Thiago Rigonati iniciando um novo vídeo para vocês. Hoje vamos falar de VPC. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como criar sua conta e usufruir dos 750 horas de EC2, né? No caso, usar o nível gratuito. E aí quando você cria uma conta, já vem uma VPC criada com as subredes, então a AWS te deixa confortável para começar a utilizar os serviços, tá? Mas hoje nós vamos excluir, então acesse VPC, procure aqui VPC e acesse VPC. Olha só o que eu tenho em VPC, tá? Eu já mexi aqui, não é o que o AWS cria, mas é só para simular aí com vocês a exclusão. Nós vamos excluir tudo isso aqui. Então tome cuidado, já vou avisando, não tenho culpa se você excluir algo importante. Faça isso em uma conta recém-criada, tá? Ou em uma conta que você não tem nenhum serviço rodando, né? Primeira coisa, eu vou excluir a subrede. Coloco aqui excluir. Depois eu vou excluir a VPC. Aí tem outras coisinhas aqui que são criadas também junto com a VPC. Eu acho que isso, já foram excluídas junto, tá? Aí você pode excluir tudo aqui, ó. Esse DHCP também. Vá até o painel da VPC e veja que não tem nada, olha só. Certo, vamos começar criando uma VPC, tá? Isso aqui é uma rede virtual. Aqui na AWS, eu vou colocar minha VPC 0. Então, isso significa algo para mim. Mas você pode colocar qualquer outro nome que você quiser, tá? Então, essa é minha VPC 0 CIDR IPv4. O que significa isso? Bom, isso aqui é parte de roteamento, né, dos IPs e tal na rede, na VPC no caso. Existem alguns IPs que não são roteáveis na internet, então são aqueles IPs que você conhece, por exemplo, de rede doméstica, 192.168 ou 10.0 alguma coisa, 172 alguma coisa. Então, eu vou escolher aqui 192.168 alguma coisa, tá? Que a gente mais conhece em rede doméstica, né, por exemplo. E o que vem depois? Então eu vou colocar .0.0 barra. Tá vendo aqui? Precisa estar entre barra 16 e barra 28. Então, se eu colocar aqui barra 15, não vai funcionar, é óbvio. Se eu colocar barra 29, também não. Tá. Vou colocar aqui, por enquanto, barra 16. Olha só, um IPv4 tem 32 bits. Então, isso aqui representa 32 bits. E eles são separados aqui pelo ponto. Cada 8 bits separado por ponto. Então são 4 octetos de 8 bits cada, tá? Aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits, aqui pode ter até 8 bits, então é até 255, né? De 0 a 255, totalizando 256 possibilidades, né? Beleza, então vamos voltar aqui. Com barra 16, eu estou falando que a minha rede vai ter esses primeiros 16 bits reservados para a rede e os outros 16 para hosts. Quer dizer então que se eu colocar aqui 24, eu vou estar reservando esses 8 bits, mais esses 8 bits, mais esses 8 bits, totalizando 24 bits para a rede e vai sobrar 8 bits para hosts, tá? Eu vou escolher aqui 16. Então, aqui é o CIDR da VPC, ok? Calma que a gente vai chegar na subrede ainda. Quer dizer que eu estou colocando então, isso aqui vai ser fixo, esse prefixo aqui, e eu vou ter outros 16 bits de possibilidade para outras redes e dentro dessas outras redes ou hosts, etc, tá? Certo, então é só isso que eu vou fazer. Tem aqui locação, pode ser padrão mesmo, não mexe nisso. Então aqui um exemplo básico. Eu não mexi em quase nada, eu só coloquei o nome da VPC e passei o CIDR aqui. Criar VPC. Ótimo. Nossa VPC está criada. Podemos ver aqui. Aqui está
o dado que eu coloquei lá. E agora vamos em subredes. Vou criar uma nova subrede. Vou escolher a VPC, onde essa subrede vai estar. Escolhi, só tem uma mesmo, né? O nome da minha subrede. Isso aqui eu sou bem rigoroso também. Eu coloco o nome, por exemplo, subrede 0. Aí essa aqui vai ser uma rede privada, então eu faço assim, tá? E aí, zona de disponibilidade. Isso aqui não importa muito pra gente, mas eu vou escolher essa 1A, aqui em São Paulo, tá? Diga-se de passagem, fica perto de casa aqui. Eu sei onde que é o data center. Então, ó, 192.168.0.0, 16 é o da VPC, não posso mudar isso aqui, certo? E aqui é o da subrede. Então, podemos ver que eu estou definindo aqui dessa forma. Se eu colocar 24, ele já mostra aqui. São 256 IPs que eu vou poder ter de hosts nessa subrede. Por quê? Porque eu estou falando que esses 24 bits são para a rede e aqui vai me sobrar 256, né? 0 até 255 para hosts. E se eu colocar aqui 25, quer dizer então que eu vou reservar esses 24 bits daqui e mais um bit daqui. Então, só me restarão 128 IPs para hosts. Então vamos fazer essa continha básica aqui, para você que não entendeu ainda. Olha só. Eu tenho, deixa eu colocar uma calculadora científica. Isso, eu tenho aqui, ó, 8 bits. Se fosse 24 aqui, né? Aí seriam 256 IPs. Só que eu passei 25 aqui, e aí eu tirei um bit desse octeto para a rede. Então me sobram 7 bits, porque isso aqui vai até 32, né? Então, 2 elevado a 7, 128. Exatamente o que está aqui. Se eu colocar aqui 26, daí é 2 elevado a 6, 64. Então, eu vou voltar aqui com 25 e vou dar o seguinte exemplo. Essa aqui é uma subrede onde esse é o prefixo e aqui eu só vou poder ir até 127. Por quê? Porque os outros 128 serão reservados para host. Então, se eu colocar aqui 130, por exemplo, o que vai acontecer? A AWS vai reclamar? Deveria, mas ele não vai. Por quê? Porque ele vai ajustar isso aqui. Porque ele sabe que se for 130 aqui, eu não vou conseguir ter os 128 IPs para hosts, né? Porque seriam 130 mais 128. E aí, ó, 258 IPs não pode ter 258 IPs por causa que o octeto só vai até 255, né? Aliás, 256 possibilidades. E no caso eu só separei 128 IPs para essa máquina. Se eu passar isso aqui assim, então ó, vamos voltar aqui um pouco menos zoom e vou criar subrede. Olha só, 128 deixou aqui, por quê? Porque ele sabe que eu preciso de outros 128 IPs, ou seja, o 129, o 130, o 131, até o 255 para hosts, né? E aí, eu vou excluir essa subrede, só para mim fazer de novo aqui, uma outra experiência, olha só. Escolher o mesmo aqui, aqui era subrede 0 privada, zona de disponibilidade
1A, 192.68.0.0/24, quer dizer que esses 24 bits para a rede e mais 8 para host, totalizando 256 IPs, ok? E aí eu vou criar essa rede, sub-rede, aliás, 0, privada, e beleza. Aí eu vou criar uma outra, né? Então, aqui eu estou mostrando como você deve fazer, né? O recomendado pela AWS de você ter na sua VPC. Então, sub-rede 0 ainda, tá? Mas essa aqui já vai ser pública. A zona de disponibilidade é a mesma, tá? Porque ainda é a subrede 0. Então isso aqui eu que estou organizando da forma que eu vou saber, né? Então a 0 é na zona de disponibilidade 1A. Depois eu vou criar a 1, que vai ser na zona de disponibilidade 1C. E aí, se eu fizer isso aqui, 192.68.0.0/24 também, ele não vai deixar, porque sobrepõe uma outra subrede. Então o que eu faço? Eu sei que isso aqui está reservado para a rede. Eu vou fazer, por exemplo, isso. Então eu vou conseguir, por quê? Porque isso aqui, esse prefixo, e aqui eu vou ter outros 256 IPs, vão representar os meus hosts nessa subrede, tá? Daí organize do jeito que você achar melhor, mas eu organizo assim. Por exemplo, 1 aqui, ou 0, quer dizer que é a rede 0 aqui. Na verdade eu vou fazer diferente, eu vou colocar 100. Por quê? Porque eu sabendo que é um número par, ele é da rede 0, tá? Então eu estou fazendo de uma forma que eu reconheço, né? De uma forma que eu organizo. Então, ó, eu sei que 0 aqui, ó, par, número redondo ali, não é ímpar, né? É a rede 0. E eu sei que a partir do 100 é pública. Nós não deixamos ela pública ainda, mas eu tô fazendo uma forma de organizar aqui por mim mesmo, né? Então, essa aqui é privada, essa aqui é pública. Porque eu vou criar uma outra subrede, que vai ser subrede, agora é a 1, privada, porque ela vai estar em outra zona de disponibilidade, um outro data center, tá? Então, se um data center cair, gerador parar, acabar a luz, sei lá, é difícil acontecer isso, mas se acontecer alguma coisa com esse data center, essa zona de disponibilidade, eu tenho essa outra aqui para continuar rodando os meus serviços, né? Então, 192.168. Agora aqui, então, é o que eu disse. Essa aqui é a privada, então, ponto 1.0/24. Então, isso aqui não vai sobrepor nenhuma CIDR, nenhum bloco de outra subrede, ok? E eu vou fazer agora a pública nessa SA East 1C. Subrede 1 pública. Zona de disponibilidade 1C. E aqui, como eu organizei, a partir do 100 é que eu sei que é pública, tá? Então essa 101.0 pública. Certo, então eu tenho isso, olha só. Essas duas são uma zona de disponibilidade 1A aqui, tá? E essas duas na 1C. Elas ainda não estão públicas, tá? Mas já definimos aqui os IPs para elas. Então eu vou poder ter
256 IP nessa subrede para hosts, ou seja, 256 máquinas EC2, por exemplo. É óbvio que eu não vou fazer isso, não tenho verba para isso, mas eu poderia, né? E 256 máquinas na rede pública, mais 256 máquinas na rede da outra zona de disponibilidade privada. Como eu disse, elas ainda não estão públicas, essas duas públicas aqui, né? Deixa eu arrumar o nome aqui. Nós vamos tratar do NAT da internet aqui, né? O gateway de internet, tá? E o gateway NAT também aqui. E aí nós vamos deixar acessível externamente. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, tá? Então, nesse vídeo foi simplesmente criar uma VPC com esse range aqui de IP, né, no caso, e outras subredes dentro dessa rede VPC com esses ranges aqui de IP. Nós vamos ver aqui que são 251 IPs disponíveis, porque o AWS usa, no caso aqui está usando 5 para gerenciar, gerenciar internamente as coisas, né, os serviços aí. Então a AWS pega uma parte de IP aí para ele fazer o que precisa ser feito, né? E é isso então, galera. No próximo vídeo a gente continua aqui deixando a nossa rede pública e testando com máquinas EC2.